Nós vamos falar hoje sobre generosidade. Nós vamos falar hoje sobre generosidade que se manifesta, evidentemente, de forma prática, através da contribuição. E eu gostaria de convidar você, então, a abrir a Bíblia, se você tiver na carta de Paulo, ou se você abrir o aplicativo na carta de Paulo aos Coríntios, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 8. Enquanto você procura, eu já vou adiantando. Esse capítulo 8 e o capítulo 9 dessa epístola de Paulo aos Coríntios são capítulos que lidam com a questão da contribuição financeira, contribuição de recursos. Então Paulo, ele está escrevendo a essa igreja para incentivar, para direcionar, orientar e também agradecer a eles por essa generosidade que eles estão demonstrando. Se tivéssemos tempo hoje, nós iríamos olhar os 2 capítulos, mas eu acho que seria um sermão muito longo. Então eu decidi ficar nos 15 primeiros versículos do capítulo 8. E vou incentivar você a ler posteriormente o restante do capítulo 8 e o capítulo 9, que contém as instruções, a continuação das instruções de Paulo para esses cristãos da cidade de Corinto. Então vamos lá, no capítulo 8, versículos de 1 a 15, onde a gente vai enfocar nossa reflexão nessa manhã. Diz assim, na NVI: Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Assim, recomendamos a Tito que, assim como ele já havia começado, também completasse esse ato de graça da parte de vocês. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também nesse privilégio de contribuir. Não estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando com a dedicação dos outros. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos. Este é o meu conselho. Convém que vocês contribuam, já que desde o ano passado vocês foram os primeiros, não somente a contribuir, mas também a propor esse plano. Agora, completem a obra, para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo em concluí-la, de acordo com os bens que vocês possuem. Porque se a prontidão à contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem, e não de acordo com o que não tem. Nosso desejo não é que outros sejam aliviados enquanto vocês são sobrecarregados, mas que haja igualdade. No presente momento, a fartura de vocês suprirá a necessidade deles, para que, por sua vez, a fartura deles supra a necessidade de vocês. Então haverá igualdade, como está escrito: quem tinha recolhido muito, não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Vamos orar.
Senhor, mais uma vez nos colocamos diante da Tua palavra nessa manhã e pedimos que o Senhor fale conosco, que sejamos instruídos por Tua palavra, que o Senhor venha quebrantar o nosso coração naquelas áreas onde precisamos ser quebrantados, que o Senhor venha transformar o nosso entendimento, a nossa visão, nas áreas onde precisam ser transformados, e que o Senhor venha edificar as nossas vidas, para que nós possamos servir ao Senhor em nosso tempo e em nossa geração, com toda a dedicação e toda a devoção que lhe é devida. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Nós raramente falamos sobre dinheiro aqui no Projeto 242, ou contribuição financeira, e isso talvez leve algumas pessoas a imaginarem que não haja nenhum tipo de necessidade aqui na igreja. Nesse exato momento, inclusive, em que estamos vivendo como igreja aqui, nós estamos fazendo uma série de reformas no prédio, né? Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver, tem pessoas, inclusive, que frequentam a igreja aqui, mas que nunca andaram. O único espaço, basicamente, que elas conhecem é esse aqui, e o subsolo. Nunca circularam pelo prédio aqui, não tem ideia de como que é esse prédio. Então, se você é uma dessas pessoas, eu convido você, talvez, a conhecer um pouquinho mais do espaço aqui. Durante a semana, como muitos de vocês sabem, esse lugar aqui serve quase como um centro comunitário, devido à grande quantidade de atividades sociais e culturais que são realizadas aqui e que beneficiam um grupo muito maior de pessoas do que aquelas pessoas que frequentam a igreja aqui aos domingos. Nós temos um grupo enorme de pessoas que semanalmente são servidas por diferentes projetos aqui realizados. Então, as obras que estão sendo realizadas agora, essas reformas, se você for lá embaixo, você vai ver que tem paredes quebradas, sendo reedificadas, tem uma série de coisas acontecendo. Elas têm a finalidade de transformar o espaço aqui em um espaço que possa servir melhor à comunidade e aos projetos que são realizados. Mas tudo isso, evidentemente, tem um custo. Tudo isso envolve recursos e envolve dinheiro. E então, algumas pessoas podem imaginar, de onde vem esse dinheiro? Graças a Deus, boa parte do dinheiro que está sendo usado na obra agora, por exemplo, tem sido de doações externas, de empresas e tudo mais que têm doado via a Compassiva para que seja feita essa obra. Outra parte dos recursos tem sido da doação dos membros da igreja, que têm doado de maneira generosa durante o tempo. Esses recursos têm sido administrados de maneira muito eficaz e que tem permitido com que, mesmo durante todo esse momento de crise em que o Brasil tem passado, nós tenhamos condições de ter os recursos adequados para que a gente possa fazer isso. Então, a minha reflexão nessa manhã não é no sentido de que nós estamos aqui querendo fazer com que você doe mais, mas principalmente no sentido de nos lembrar que a generosidade e a contribuição, em primeiro lugar, é algo totalmente bíblico. E nós poderíamos gastar muito tempo aqui falando de várias porções das Escrituras, mas eu escolhi essa porque eu acho que ela é bem importante no aspecto daquilo que nós consideramos em termos de generosidade e auxílio. Primeira coisa, vamos ao contexto. Paulo está falando aqui de contribuição recolhida entre igrejas gentílicas para socorrer os santos ou os cristãos que estavam na cidade de Jerusalém. Então, esse é um projeto, inclusive, que durou um período de mais ou menos 10 anos no ministério de Paulo. 10 anos em que Paulo esteve dedicado a levantar recursos das igrejas gentílicas para que elas pudessem dar esses recursos e socorrer aqueles cristãos que estavam, literalmente, muitos deles passando fome na cidade de Jerusalém. A contribuição, então, a generosidade aqui é de cristãos para cristãos. Não significa que seja a única maneira de a gente exercer generosidade,
Mas, neste caso específico aqui, ele está falando justamente daquilo que ele vai dizer sobre fazer o bem a todos, especialmente aqueles da família da fé. Nesse caso aqui, essa generosidade estava sendo direcionada para aqueles da família da fé, que se estendia por várias cidades espalhadas. Família da fé que agora não era mais restrita apenas a um grupo étnico, mas que estava transcendendo a diferentes etnias, que envolvia agora judeus e gentios. E é interessante que em Romanos capítulo 15, 27, Paulo está escrevendo à igreja em Roma e ele faz menção a isso. Ele diz assim: pois a Macedônia e a Acaia tiveram a alegria de contribuir para os pobres dentre os santos de Jerusalém. Eles tiveram prazer nisso, e de fato são devedores a eles. Olha só, Paulo está dizendo que essa contribuição dessas igrejas gentílicas para os pobres dentre os santos em Jerusalém era como se eles estivessem pagando de volta algo que eles receberam. São devedores, Paulo diz, a eles. Pois se os gentios participaram das bênçãos espirituais dos judeus, devem também servir aos judeus com os seus bens materiais. Paulo está dizendo que o evangelho chegou a esses irmãos através dos judeus, e eles receberam as bênçãos espirituais advindas do evangelho, e agora eles se tornam devedores. E como que eles podem pagar isso? Como que eles podem retribuir a isso? Paulo está dizendo: esses irmãos estão em necessidade, eles retribuem essas bênçãos espirituais através do seu auxílio material. Era isso o que estava acontecendo aqui. Era uma igreja que recebeu a graça do evangelho, devolvendo de volta essa graça recebida através de contribuições para socorrer e auxiliar aqueles que estavam necessitados na cidade de Jerusalém. Paulo diz que a contribuição financeira, então, o ajudar financeiramente nos projetos do reino de Deus, é uma cooperação. Ele vai falar isso em Filipenses capítulo 1, versículo 5. Ele diz que contribuir financeiramente é uma cooperação dada ao evangelho. Note, ele não está dizendo que é uma cooperação dada às pessoas que recebem essa contribuição. Ele está dizendo que, quando é feito nesse contexto da comunidade de fé e do reino de Deus, é uma cooperação dada ao evangelho. Por quê? Porque o evangelho se espalha por meio do sustento proveniente daqueles que recebem esse evangelho da graça e agora proporcionam os meios para que ele continue se espalhando. Então, é cooperação ao evangelho. E aí, capítulo 4, 15 de Filipenses, Paulo está agradecendo essa comunidade, e ele está falando aqui: nenhuma igreja se uniu a mim no sentido de dar ou receber, a não ser vocês. Então, ele está agradecendo isso. Então, contribuição faz parte da vida do cristão. Ela revela que nós temos uma visão mais ampla da obra de Deus e do evangelho e da igreja do que uma visão restrita do nosso próprio mundo. Portanto, nessa passagem aqui a gente pode aprender algumas coisas sobre contribuição que eu espero que venham a orientar as nossas vidas nesse aspecto tão importante, que Lutero considerou talvez o último aspecto na nossa conversão. Lutero disse que a última parte a se converter do cristão é a carteira. Ele diz que tudo mais o cristão vai e se converte bem. A carteira é o último elemento, a última parte do cristão. Eu espero que, ao olharmos para as orientações aqui desse texto, a nossa carteira ou a nossa disposição em contribuir seja de fato convertida. Então, primeira coisa sobre a generosidade que eu quero falar aqui é 3 coisas que generosidade não é. 3 coisas que generosidade não é. A primeira delas é: generosidade não é exclusividade de pessoas ricas. Quando a gente fala de contribuição, de generosidade, muitos podem pensar: mas isso é coisa para rico. Ou então, se eu tivesse mais dinheiro, se eu não estivesse vivendo nesse aperto terrível, eu seria generoso. Certamente seria. Quantos talvez seriam honestos e sinceros em admitir que alguma vez na vida já pensou assim: se eu ganhasse na loteria, eu daria mais?
Quantos talvez já não se sentiram até tentados em fazer algum tipo de oração ou pacto com Deus? Senhor, olha, eu vou jogar lá na Mega Sena, se o Senhor me abençoar. Meu filho vive me perguntando, e eu não jogo, ok? Eu não jogo. Mas meu filho vive me perguntando assim, pai, se você ganhasse tanto, o que você faria com esse valor? Geralmente são valores bem altos que ele coloca assim. O que você faria? E geralmente eu digo para ele, filho, eu doaria a maior parte disso. A maior parte. Quase 100% eu doaria. Os valores são bem altos, não tem como eu não doar quase 100% deles. Porque eu posso viver com uma porção muito pequena. Então, quando ele fala aquilo, eu falo, não tem outra coisa. Se eu tivesse esses valores, eu doaria quase 100% deles. Mas, geralmente, então, a gente pensa que generosidade é assim, se a gente tivesse mais, ou muito mais, ou se fôssemos ricos como essas pessoas, a gente doaria. Eu quero dizer para você uma coisa interessante sobre generosidade, eu estava lendo sobre isso esses dias. Primeiro, mulheres são mais generosas do que os homens, 63%, ou seja, mulheres ganham em generosidade em relação aos homens, elas são mais generosas. Mas outra coisa que desmonta essa ideia de que generosidade é só uma coisa dos ricos é que pobres são mais generosos que os ricos. Pobres têm mais disposição a doar do que aqueles que têm mais recursos. Então, generosidade não é exclusividade de pessoas ricas. E fica claro no texto aqui. Paulo está dizendo assim, no meio da mais severa tribulação, no meio da crise, nós poderíamos dizer em nossos termos hoje, no meio da crise econômica, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. No meio de uma enorme crise econômica, extrema pobreza, eles transbordaram em atos de generosidade em meio a grande alegria. Ou seja, não foi uma coisa que eles fizeram de maneira pesarosa, com pesar no coração. Grande alegria em dar. Isso me lembra das palavras de Paulo aos cristãos, aos presbíteros em Mileto, os presbíteros da igreja de Éfeso em Mileto, quando ele diz assim, que o Senhor Jesus disse, mais bem-aventurado é dar do que receber. Há mais alegria, há mais felicidade em dar do que receber. E é isso. Essas pessoas deram. E deram no meio de uma tremenda crise, extrema pobreza. Então, generosidade não é exclusividade dos ricos. Segundo, generosidade não é dar do que sobra. Não é dar porque, estamos sobrando aqui, então eu dou. Muitas pessoas pensam isso. E fica claro no texto aqui, versículo 3. Pois dou testemunho que eles deram tudo quanto podiam e além do que podiam. Não era sobra. Deram o que podiam e além do que podiam. Por iniciativa própria, Paulo diz. Não foram forçados a isso. Por iniciativa própria, eles fizeram. C.S. Lewis, falando sobre o contexto social, no seu livro Cristianismo Puro e Simples, ele diz assim, não creio que devemos definir o quanto se deve dar, temo que a única regra segura seja dar mais do que nos sobra. E ele completa esse pensamento dizendo, se a nossa caridade não nos pesar ao menos um pouco, então eu diria que ela é pequena demais. Então, generosidade não é dar o que se sobra, é dar, é contribuir. E é contribuir de maneira que, às vezes, é além do que você pode, pesa. Está sobrando isso daqui, então eu vou dar. Eu vou dizer para você uma coisa, vai ser muito difícil a gente ter esse senso de que está sobrando, principalmente nos nossos dias. E esses cristãos, no meio de uma crise tremenda e profunda pobreza, se eles fossem pensar, eu vou dar o que está sobrando, eles nunca dariam nada. Custou-lhes algo. Mas eles deram. Isso é generosidade. Terceira coisa é que generosidade não é dar do que você não tem. Não é dar da sobra, mas tampouco é dar o que você não tem. Versos 10 a 12 diz assim, este é o meu conselho, convém que vocês contribuam, já que desde o ano passado vocês foram os primeiros não somente a contribuir, mas também a propor um plano. Agora completem a obra para que a forte disposição em realizá-la seja igualada pelo zelo em concluí-la. Ou seja,
Paulo está dizendo, olha, vocês se propuseram a fazer, agora façam então. Né? Houve uma disposição, então completem isso agora com a ação. E ele diz, de acordo com os bens que vocês possuem, porque se a prontidão, a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem e não de acordo com o que não tem. Então você dá, não daquilo que você não tem. Isso significa, por exemplo, que você não vai nos ver aqui passando a maquininha com cartão de crédito para o pessoal fazer contribuição a crédito. Porque dar a crédito é dar de algo que você não tem. Você está entendendo? E isso Paulo está dizendo que você não deve fazer. Você dá do que você tem e não do que você não tem. Dá daquilo que Deus já te deu. Dá mesmo que você esteja passando por crise. Dá não da sobra. Mas você vai tirar lá daquilo que você tem, você vai repartir um pouquinho daquilo com outra pessoa. No contexto bíblico aqui, com as comunidades, com a comunidade de fé, com os cristãos, para o auxílio dos santos, para a cooperação do Evangelho. Você vai repartir do que você tem e não do que você não tem. Portanto, eu pauso aqui para dizer o seguinte, não dê ouvido a tantos e tantos mercadores do Evangelho, manipuladores, pessoas que fazem uso da palavra de Deus para extorquir dinheiro dos santos, inclusive fazendo exatamente algo que a Bíblia diz que você não deve fazer, fazendo com que pessoas deem ofertas e contribuições a crédito. Pode imaginar isso? Dado que não tem, e fazem isso manipulando as emoções das pessoas, no sentido de que elas devem fazê-lo pela fé. É claro que toda contribuição deve ser pela fé, toda a vida do crente deve ser pela fé, o justo vai viver pela fé o tempo todo, quer ele tenha, quer não tenha nada. Mas esse tipo de coisa, de fazer com que pessoas se envolvam muitas vezes em dívidas, dando do que não tem, isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Isso é algo que se qualifica talvez em algum artigo do Código Penal, mas não é bíblico. Ok? Ok, então, falamos aqui, o texto é claro sobre 3 coisas que generosidade não é. O que então generosidade é? Vamos olhar aqui. Em primeiro lugar, generosidade é graça partilhada. Versículos 1, 4 e 7. Paulo está dizendo aqui, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. Ele está falando, essa graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia é a graça da contribuição. Uns 20 e poucos, 30 anos atrás, um pregador brasileiro escreveu um livretinho falando sobre contribuição e generosidade, dizendo, uma graça que poucos desejam. É essa graça aqui. Paulo está falando aqui, a graça da generosidade, a graça da contribuição. Então, é graça partilhada. Veja no versículo 4. Eles nos suplicaram insistentemente. Olha só. Quando se há um entendimento de que isso é graça, não é o pastor, o pregador, o missionário, o apóstolo que suplica para que as pessoas contribuam. Paulo está dizendo aqui que é o contrário. Eles nos suplicaram. Eles quem? Os cristãos, os crentes. Nos suplicaram. Os cristãos, os crentes, suplicando aos apóstolos. Para quê? Para que tivessem o privilégio de participar da assistência aos santos. É mais ou menos assim, você tem uma comunidade de pessoas extremamente carentes, no meio de uma tremenda crise, os apóstolos vão ministrar a essas pessoas, talvez eles se sentiam até mesmo um tanto constrangidos no meio daquela situação, e falassem assim, a gente não quer colocar mais fardo a essas pessoas do que elas já estão. Esse na verdade, era o coração de Paulo. Esse era o coração dos apóstolos, eles não queriam colocar peso sobre aqueles cristãos.
Paulo diz que muitas vezes ele trabalha com as próprias mãos, porque ele não quer ser pesado para as comunidades que ele está servindo no seu ministério apostólico. Ele vê esse contexto todo e talvez, constrangido, eles talvez não estivessem nem sequer mencionando essa questão da contribuição, mas aqueles cristãos, tomando conhecimento de que outros cristãos em Jerusalém estavam passando necessidade, eles suplicam, eles imploram: Paulo, deixe-nos participar disso, deixe-nos contribuir, nós queremos dar, nós queremos ofertar para auxiliar essa obra, essa carência dos santos. Deixe-nos participar. Duas palavras interessantes aqui. Esse privilégio que é traduzido aqui no versículo 4 é a mesma palavra caris, de graça, a graça de Deus. Então, o privilégio, nós recebemos a graça de Deus e queremos partilhar dessa graça. Segundo, ele diz aqui, participar da assistência aos santos. Os termos gregos aqui são koinonia e diaconia, ou seja, a comunhão do serviço. Nós queremos participar, a comunhão acontece, não só quando a gente se reúne para conversar, para comer alguma coisa, para fazer alguma coisa juntos. A comunhão que Paulo está falando aqui, a comunhão do serviço, da assistência. Contribuição, generosidade é um ato de serviço. No capítulo 9, Paulo vai dizer que é um ministério. Há tantos ministérios dos quais nós podemos estar engajados. Um deles é o ministério da contribuição, essa diaconia, essa koinonia da diaconia, né? Essa comunhão do serviço aos santos. Então, generosidade é uma graça, meus queridos. Quando a gente entende isso, a gente entende que é um privilégio, que é algo que a gente recebe da parte de Deus e que a gente reparte com os outros. Não é um fardo, novamente, não é um peso. Eles suplicam porque eles querem fazer parte disso. Versículo 7. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, destaquem-se também nesse privilégio de contribuir. Aí Paulo está incentivando eles. Se por um lado eles suplicam a Paulo, por outro lado Paulo incentiva. Participem disso. Então é entender que generosidade é graça de Deus, partilhada aos outros. Nós que recebemos a graça, nós partilhamos essa graça. Segunda coisa aqui, generosidade é evidência também da obra da graça, ou a eficácia do Evangelho na vida do crente, ou dos cristãos. Ela é evidência daquilo que Deus está fazendo em nossas vidas. Michael Goldin, no livro A Igreja Missional na Bíblia, ele chama as igrejas para terem uma atitude contracultural, para serem comunidades de contraste no mundo hoje. Em uma das suas propostas dessas comunidades de contraste, ele diz assim, que as igrejas deveriam ser comunidades onde há tremenda generosidade no mundo cada vez mais egoísta. Onde cada vez mais as pessoas querem acumular, cada vez mais as pessoas querem reter. A igreja deveria ser aquele lugar onde as pessoas cada vez mais querem dar, querem contribuir, querem espalhar isso. Isso é evidência de como o Evangelho nos transforma. O Evangelho tira o foco de nós mesmos. Faz com que a gente tenha uma visão mais ampla da vida, da realidade. A gente cantou um cântico aqui, um dos últimos cânticos que nós cantamos aqui, fala sobre a nossa condição nesse mundo. Nossa condição nesse mundo aqui, nós somos peregrinos, nós somos forasteiros. A nossa esperança não está aqui, a gente está de passagem, diz. Alguém que está de passagem não finca as suas estacas. Alguém que está de passagem não coloca as suas esperanças nesse lugar. Nós estamos viajando. Então a nossa vida, né, nossa viagem deve ser leve. Viajar leve. Eu já viajei muito na vida, de tal forma que eu confesso a vocês que eu não tenho muita vontade de viajar atualmente. Às vezes com a família. Se eu estiver com a minha família para a gente poder se divertir, sim, mas tirando isso, quase eu não gosto de viajar mais, porque eu já viajei muito. Os anos de viagem me ajudaram a entender o que significa viajar leve. Porque nos primeiros anos era sempre muita coisa, levar mais coisa do que você vai usar, carregar um monte de coisa.
Mas com o tempo eu fui aprendendo que quanto menos coisa eu carrego, melhor. Geralmente eu acabo não usando tudo que eu levo. Então isso é viajar leve. Como cristãos, nós deveríamos passar por esse mundo, viajar por esse mundo, transitar por esse mundo com uma certa leveza. E isso vai exigir de nós, então, essa transformação, a disposição de repartir, de dar, de contribuir. Evidência da graça de Deus em nossos corações. Verso 5 diz assim, que eles se entregaram primeiramente a si mesmos ao Senhor. Aquele que é generoso no contexto cristão mostra que ele entregou primeiramente a sua vida ao Senhor. E por isso que ele pode ser generoso mesmo no meio da crise. E por isso que ele pode ser generoso mesmo no meio da extrema pobreza. Porque ele sabe em quem ele confia. Ele sabe onde é que está a sua vida. Ele sabe quem é o seu provedor. Ele sabe quem é que sustenta. A confiança dele está no Senhor. Ele entregou-se primeiramente ao Senhor. Versículo 7, Paulo diz assim, da mesma maneira que vocês se destacam em tudo, olha só, destaque na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor. Ou seja, esses eram cristãos exemplares, Paulo está dizendo, que manifestavam, que se destacavam na fé, que se destacavam no conhecimento da palavra, eles conheciam a palavra, que se destacavam na devoção que eles tinham, que se destacavam no amor. Paulo fala assim, então, destaquem-se na contribuição, destaquem-se na generosidade. Ou seja, quando você é generoso, quando há generosidade no coração, isso mostra, quando há generosidade na sua vida, isso mostra o que Deus tem feito no seu coração. É evidência da obra da graça. É evidência do amor. Versículos 8 e 24. Paulo diz assim, eu quero verificar a sinceridade do amor de vocês. Há amor? Mostre esse amor. Mostre que ele é sincero. Como? Com a generosidade. Verso 24. Ele diz que esses irmãos, demonstrem a esses irmãos a prova do amor que vocês têm. Demonstrem a prova desse amor. Como? Generosidade, não contribuir. Então, é evidência da obra da graça, do que Deus tem feito em nossos corações, mudando o nosso foco, mudando a nossa confiança, nos tornando pessoas não egoístas, mas altruístas. E como é que nós provamos que isso está acontecendo? Prova do amor. O amor que é provado por ações de generosidade. Por último, generosidade é a imitação de Cristo, versículo 9. Diz que nós conhecemos essa graça que houve no Senhor Jesus Cristo. A mesma graça que Paulo está falando agora que nós temos. A graça de repartir, a graça de dar. Conhecemos a graça que houve no Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre, para que pela sua pobreza nos tornássemos ricos. Paulo está dizendo aqui que ele não está dizendo que nós vamos superar esse ato de Cristo. Ele está dizendo, no entanto, que nós podemos imitar esse ato de doar-se de Cristo. Nós podemos ser imitadores de Cristo na disposição de dar, de repartir, de não reter para nós mesmos. Quando Paulo está dizendo isso, conhecendo a graça do Senhor Jesus, que sendo rico se fez pobre por amor de nós, isso nos lembra de Filipenses capítulo 2. Sendo Deus, Ele se faz gente. Ele desce ao nosso nível. Essa disposição de abrir mão de certas coisas para dar, para contribuir, para repartir. Então, generosidade é a imitação de Cristo. O cristão que é generoso está revelando não só que o Evangelho de fato alcançou a sua vida, não só que o amor que ele tem é um amor sincero, verdadeiro, mas ele está revelando também que ele está se tornando cada vez mais semelhante a Cristo. Porque a atitude de Cristo é a atitude de dar, é a atitude de servir, é a atitude de se rebaixar para que isso aconteça. Por último, a questão da igualdade, que a gente leu aqui, generosidade e igualdade. Nos versículos 13 a 14, fala aqui, nosso desejo não é que outros sejam aliviados enquanto vocês são sobrecarregados, mas que haja igualdade. Paulo não está falando aqui, olha, faz o seguinte, contribuam para que algumas pessoas possam ficar, como dizem hoje em dia, o termo que meu filho mais usa é de boa.
Então, contribuam para que outros possam ficar de boa enquanto vocês ficam apertados. Não é isso. É triste que a gente vive num mundo hoje e que essa questão de generosidade e de contribuição financeira e de ofertas e tudo mais, muitas vezes revela exatamente isso que Paulo está falando aqui. Quantos apóstolos vivem vidas opulentas, circulando de helicópteros, jatinhos e uma série de outras coisas, enquanto as pessoas que estão contribuindo para eles vivem em pobreza, apertados muitas vezes. Note, Paulo está dizendo que é exatamente isso que não deve acontecer. Ele está falando de um contexto de contribuição para aliviar o sofrimento, a necessidade de algumas pessoas. Não é para que as pessoas se enriqueçam e outros se empobreçam, não. Não, é para que possa ser aliviada a necessidade de algumas pessoas. É um contexto de igualdade aqui. Agora, esse contexto de igualdade é bem interessante porque ele pode ser mal interpretado. Paulo, nem a Bíblia, em momento algum, está dizendo aqui que aquele que é rico deve deixar de ser rico. Que geralmente a gente pensa, não, igualdade é isso. Então, todo mundo, né? Não tem mais rico nem pobre, todo mundo é igual. Não há esse conceito aqui, não há esse conceito nas Escrituras, não há esse conceito no texto aqui. Primeiro eu vou ler Calvino sobre isso, depois eu quero ler o John Stott. Alguém mais antigo e alguém mais contemporâneo. Calvino diz o seguinte: igualdade aqui significa a justa proporção. Significa que cada um deve dar segundo a justa proporção daquilo que possui. Não significa dizer que devam ser equitativos em condição e status, e sim em bondade e em clemência. Ou seja, não está sugerindo aqui que todo mundo seja nivelado igualmente no sentido de condição e status. E aí ele vai dizer que Paulo usa a mesma palavra quando ele escreve aos cristãos da cidade de Colossos, na carta aos Colossenses, para falar sobre igualdade, para falar sobre os senhores e o trato que eles deviam dar aos seus servos. E Paulo está dizendo que eles deveriam ser equitativos nesse trato. Então, Paulo não está anulando a condição de um ou de outro, está dizendo que eles têm condições e status diferentes na sociedade, mas o trato, a justiça deles deveria ser equitativa. Assim mesmo, diz Calvino, o Senhor ordena que demos em justa proporção dos recursos que nos estão disponíveis, tanto quanto nossos fundos nos permitem, socorrendo aqueles que se acham em dificuldade, de tal maneira que não haja alguns com extrema abundância e outros com extrema carência. Igualdade é isso. É que não haja alguns com extrema abundância, enquanto outros estão com extrema carência. É poder aliviar o sofrimento dos outros. Paulo vai além, ele diz assim, no presente momento. Ele está dizendo que, inclusive, a condição pode mudar. No presente momento, vocês têm condições de fazer isso. No presente momento, essas igrejas gentílicas podem socorrer os cristãos que estão lá em Jerusalém. Mas as condições podem mudar. Pode ser que, no futuro, vocês estejam passando necessidade e eles tenham em fartura e eles podem socorrer vocês. Essas coisas podem mudar. Então, é importante a gente entender isso. A contribuição e a generosidade cristã é para socorrer, é para aliviar o sofrimento, é para ajudar aquelas pessoas. É por isso, meus irmãos, que em nossa comunidade aqui, nós não podemos ser fiéis ao Senhor com os recursos que Ele tem nos dado, com esse prédio e tudo mais, se nós não colocarmos esses recursos à disposição para servir aquelas pessoas que não têm. É por isso que boa parte, ou quase tudo das nossas ações aqui, na verdade, são ações gratuitas.
E a gente estava conversando, eu estava conversando esses dias com alguém, inclusive, sobre esse processo todo, e nós queremos ver pessoas vindo a Cristo, claro que queremos ver, mas as nossas ações aqui não são ações que estão condicionadas a isso. Nós não, por exemplo, chamamos as pessoas para participar de alguma coisa aqui, no final daquele movimento, a gente vai fazer uma oração, alguma coisa, e se ela não responder positivamente, ela está fora do quadro de pessoas atendidas. Não. Porque nós temos uma atitude de que nós somos devedores a Deus, devedores a essa graça. E nós temos que ser fiéis mordomos e repartir no meio de tremenda miséria ao nosso redor aqui. Quantas crianças vêm no jiu-jitsu aqui, Caetano pode dizer para você com detalhes, que vêm aqui no jiu-jitsu durante a semana e que recebem alguma coisa, e às vezes ele está falando, olha, ele percebe, os meninos estavam com fome, porque eles não tinham comido nada até aquele momento. Porque a banana que é dado para eles, e que é doado de maneira generosa por um membro da igreja, que reparte desses recursos para que seja doado a outros, era a primeira coisa, aquilo que eles tinham, e eles queriam mais, eles queriam ver se estava sobrando, porque é aquilo que eles tinham para comer. Se nós não tivermos condições de fazer isso e usar dos recursos que Deus tem nos dado aqui para servir essas pessoas, eu questiono se nós realmente entendemos o Evangelho. Eu questiono se realmente conhecemos o amor de Deus. É essa a generosidade, esse é o repartir, para que haja igualdade, que Paulo está falando aqui. John Stott coloca da seguinte maneira: ele diz o seguinte sobre a questão da igualdade. Se eu conseguir achar a minha porção aqui. Okay. Me permita ler uma porção um pouquinho mais extensa aqui do Stott. Paulo coloca a fartura de alguns ao lado da necessidade dos outros e pede um ajuste. Isso é, um alívio da necessidade proporcionada pela fartura. Ele disse isso pensando em isostes, a palavra grega que significa igualdade ou justiça. Qual é a igualdade que Paulo deseja? Ela possui 3 aspectos, Stott diz. Primeiro, não é o igualitarismo, ok? Não é igualitarismo. Quando a gente fala de igualdade, muitas vezes essa palavra ela está contaminada por alguns conceitos ideológicos, como esse conceito do igualitarismo. Então, Paulo está dizendo, não é isso que Paulo está dizendo aqui. O propósito de Deus não é que todos recebam pagamentos idênticos, que vivam em casas idênticas, equipadas com móveis idênticos, que usem roupas idênticas e comam alimentos idênticos, como se todos nós fôssemos uma produção em série em uma fábrica celestial. Não é isso. Nossa doutrina da criação deve proteger-nos da ideia de uniformidade sem cor, porque Deus, o Criador, não nos clonou. É verdade que somos todos iguais em valor e dignidade, todos feitos à imagem de Deus. É verdade que Deus envia a chuva e o sol indiscriminadamente, tanto aos bons quanto aos maus. No entanto, Deus nos fez diferentes e deu à sua criação uma diversidade colorida no físico, na aparência, no temperamento, na personalidade e na capacidade. Então, igualdade não é, novamente, como se fôssemos todos clonados. Nós somos diferentes em vários aspectos. Ainda que nós repartíssemos toda a riqueza do mundo igualmente para todas as pessoas, não demoraria algum tempo em que nós iríamos perceber que as diferenças voltariam a existir entre elas. E por quê? Porque somos diferentes. Então, não é igualitarismo. Okay? Segundo, começa com igualdade de oportunidade educacional. Agora sim, nós estamos falando de alguma coisa que nos faz pensar em termos políticos também. Ele está dizendo que essa igualdade começa com a oportunidade, com igualdade de oportunidade educacional. Os cristãos sempre estiveram diante daqueles que insistem em instrução e educação para todos.
Porque educar significa literalmente levar as pessoas a alcançar o máximo de seu potencial para que sejam tudo aquilo que Deus planejou para elas. Por exemplo, oportunidade educacional não significa que toda criança seja conduzida à universidade, mas que toda criança capaz de receber os benefícios de uma educação universitária tenha condições de obtê-la. Nenhuma criança deve estar em posição de desvantagem. Trata-se de uma questão de justiça. É essa igualdade que nós cristãos deveríamos nos empenhar. E eu vou dizer para você que, nesse aspecto, o nosso mundo é tremendamente cruel e desigual. Inclusive em relação às mulheres. Porque em muitas nações do mundo, mulheres não têm acesso à educação. Elas são privadas da educação. Então, cristãos deveriam estar na linha de frente, Stott está dizendo aqui, e todos nós deveríamos concordar com isso, cristãos deveriam estar na linha de frente daqueles que advogam por igualdade de oportunidade educacional. E os nossos governantes, as pessoas que nós elegemos e tudo mais, nós deveríamos fazer questão de que estes promovam esse tipo de coisa. Que haja esse tipo de igualdade. Terceiro, igualdade vê um final na desigualdade social extrema. Ela vê um final na desigualdade social extrema. E ele vai citar aqui Julius Nyerere, ex-presidente da Tanzânia. Disse em sua declaração de Arusha que devemos construir uma nação na qual nenhum homem deva envergonhar-se de sua pobreza diante da riqueza do outro. Construir uma nação na qual nenhum homem deva envergonhar-se de sua pobreza diante da riqueza do outro, e nenhum homem deva envergonhar-se de sua riqueza diante da pobreza do outro. O mesmo dilema é enfrentado pelos missionários. Deveriam eles viver como moradores nativos, ou seja, semelhante aos povos entre os quais trabalham? Aqueles que já viveram no campo missionário em alguma nação pobre enfrentam esse dilema, ou enfrentaram. Ou deveriam continuar a aproveitar da fartura ocidental sem modificar seu estilo de vida? Provavelmente nenhuma das duas hipóteses. O relatório de Willow Banks sobre evangelho e cultura sugere que eles deveriam ter um padrão de vida no qual seja natural trocar hospitalidade com outros em base de reciprocidade sem constrangimento. E ele termina dizendo, se nos sentimos constrangidos ao visitar outra pessoa em sua casa ou ao convidá-la para vir à nossa casa por causa da desigualdade do nosso padrão econômico de vida, algo está errado. Nesse caso, a desigualdade é grande demais, porque rompeu o companheirismo. A necessidade de uma dose de nivelamento em uma ou em outra direção, ou em ambas. E a contribuição cristã coopera para essa igualdade. É isso que o Paulo está dizendo aqui. Nós, como cristãos, nós podemos contribuir para que a nossa sociedade, para que o nosso mundo seja mais justo. Nós podemos contribuir para que aqueles que estão vivendo em condições de extrema miséria, para aqueles que não têm acesso à educação, para aqueles que não têm acesso a coisas básicas, dos quais nós somos privilegiados, possam ter. Isso é evangelho também. Isso não é alguma coisa, isso não é misturar ideologia. Paulo não está falando aqui, Paulo não era um ideólogo, alguma coisa assim. Paulo está falando da graça do evangelho. Paulo está falando da eficácia do evangelho em nossas vidas. Paulo está falando do amor de Deus, nosso amor para com o próximo. E ele está dizendo, quando nós praticamos essas coisas, quando nós nos engajamos nessas coisas, quando nós somos prontos a contribuir e fazer isso não do que nos sobra, mas fazer isso com essa atitude de gratidão a Deus, como um privilégio de poder auxiliar os outros. Quando fazemos isso, refletimos Cristo, imitamos Cristo, contribuímos para construir aquilo que ansiamos um dia, quando cantamos na canção hoje à noite. Esse paraíso, esse céu. Nós contribuímos para que os reflexos dele sejam vistos no nosso mundo presente. Portanto, contribuição financeira, embora seja um dever dos santos, deve ser feita com um senso de gratidão
por participar dessa graça. Nunca um fardo, um peso, mas nós, como aqueles, deveríamos insistir para participar. Deveria haver essa disposição grande em nosso coração de que ninguém tem que ficar pedindo para a gente, nós somos os primeiros a falar como eu faço para contribuir. Quais são os caminhos, quais são os meios, eu quero participar disso, eu quero contribuir. Contribuição é um privilégio, portanto não deve ser forçada e não deve jamais ser uma barganha com Deus. Não dou para que Deus me dê mais. Muito embora, se a gente for olhar os versículos seguintes, os capítulos seguintes, onde fala da boa administração da contribuição, importante, toda contribuição precisa ser bem administrada, e onde fala sobre como Deus recompensa aqueles que têm esse coração generoso, sim, Deus faz. Não deveríamos fazer como barganha, porque nós não damos daquilo que nós não temos, nós damos daquilo que nós já recebemos. Nós damos, ainda que sacrificialmente, mas damos com alegria, porque já recebemos do Senhor. Essa é a contribuição. E eu espero que nós possamos crescer nisso. Eu espero que a nossa igreja seja tremendamente generosa. Eu espero que as nossas contribuições aqui sejam não somente suficientes para cobrir com a manutenção desse prédio, mas que nós não tenhamos situações em que muitas vezes o André vem conversar comigo, às vezes deprimido, e fala assim, olha, puxa vida, estou vendo que talvez eu tenha que parar com esse projeto, porque nós não temos recursos para manter isso e aquilo. Eu vejo o coração dele aflito, eu fico aflito, eu sei que nós não temos, eu não sei de onde vai tirar isso daqui, a gente ora a Deus, mas é um anseio por termos condições aqui de não termos que parar nenhum tipo de projeto, nada, porque nós temos mais do que nós precisamos e nós podemos fazer muito mais e servir muito mais pessoas para a glória de Deus. Esse é o desejo do meu coração, que Deus nos faça uma comunidade tremendamente generosa, pronta para dar, para repartir essa graça, que seja cooperadora do Evangelho.